Deus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser desafiados pelo Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Ok, eu queria falar sobre algo que está escrito não só na tela, mas também na minha camisa. Oh, que coisa mais linda. Você está por um fio. Você sabia disso? Você sabia que você está por um fio? É? Um dia eu sentei no gabinete do pastor Paulo e tranquilinho sentei lá e ele virou para mim e falou: Beto, você sabe que você está por um fio? Eu falar isso com vocês, beleza, mas o pastor Paulo me chamar no gabinete dele e falar um negócio, cara, eu falei, o que ele descobriu que eu não estou sabendo? O que alguém contou para ele que, cara, como assim? De verdade, eu tremi, e ele esticou, né? O Paulo sabe ser mal, né? Foi esticando, e eu falei, meu Deus. E ele falou, o seu ministério, o seu pastorado está por um fio. E aí ele falou, basta um erro grave, basta fazer uma bobagem, já era. Nós pastores sabemos que, por exemplo, se algum pastor mexer com a mulher do outro, primeira coisa, já não é pastor mais. Primeira coisa. Depois a gente conversa para saber o que houve. E é incrível porque tem tantos anos aqui na igreja, como jovem, como adolescente, depois como adulto, e depois como líder de adolescentes, viro pastor, depois de tanto, está tudo por um fio. Muitos casais de namorados estão com uma expectativa tão grande de viverem para sempre. Hoje à tarde fiz um casamento da Aninha e do Tioli, e é tão lindo ver um casal chegar ali cheio de expectativas, e viveremos juntos, e casais com data de casamento marcado, e de repente, o que é que acontece? A coisa estava tão sólida, tão concreta, e aí como se tivesse realmente pendurado por um fio. Esse fio se rompe e o namoro acaba. Eu já vi muita gente com empresas tão sólidas, tão bonitas, tão pujantes, né? Tanta obra, por exemplo, a Habitare tinha centenas de obras na capital. E todo mundo sabia que comprar um imóvel de uma empresinha, de uma construtorazinha é meio arriscado. Mas da Habitare, pode comprar tranquilo, eles entregam prédios e mais prédios, um depois do outro. E o pastor Alexandre Regadas, aqui da igreja, comprou um. E com a graça de Deus, o prédio dele foi o último que eles entregaram. Já imaginou, entregaram o prédio dele e quebraram. Estava aquela coisa sólida, mas por um fio. E quantas sociedades, às vezes você trabalhou com um sócio, e aquela coisa de ganhar o mundo, de fazer uma empresa extraordinária, e aí de repente algo acontece, e não sobra nada para contar a história. Ou às vezes uma célula. Não sei quantos já tiveram a célula bombando aqui. Nós vamos multiplicar 10 vezes esse ano. E de repente um sai, o outro sai, o outro sai, o outro sai. E de repente a célula fecha. Ou então amizades que se rompem. E você tinha certeza que aquilo ia durar por toda uma vida. Eu lembro quando eu estudava no Loyola, eu tinha um grande amigo no Loyola. E a gente morava perto, no mesmo bairro, a gente sempre saía junto, sempre fazia as coisas juntos, e eu lembro um dia, no banco do fundo lá do ônibus, nós fizemos um pacto de amizade, que a gente ia ser amigo por toda a vida. Mas uma menina entrou na história. E valeu a pena, né? Porque casei com ela, né?
Mas não precisava. Fiz bobagem, não o tratei como eu deveria, não fui honesto, aberto com ele como eu poderia ter sido, e ele ficou tão magoado, tão machucado, e perdi a amizade. Uma coisa que estava garantida para o resto da vida, mal sabia eu que estava por um fio. Quero ilustrar aqui, acho que vai ajudar a entender. Imagine você ganhou R$1 milhão. Compartilha com a pessoa aí do lado o que você faria com R$1 milhão. R$1 milhão, você faria o quê? Você ganhou, não trabalhou não, você ganhou R$1 milhão. Ah, faria o casamento do século. Compraria um noivo. O que você faria com R$1 milhão? Eu já decidi para mim. Eu iria distribuir meu dinheiro. Eu ia ficar com 20% desse valor, e os 80% eu iria distribuir. Iria dar 20% para Simone, 20% para Raquel, 20% para o Felipe, 20% para o Lucas. Ia distribuir tudo, porque eu sou extremamente generoso. O que você faria com R$1 milhão? Então imagina você estar com aquela montanha de dinheiro. E aí, você perde R$5 deste R$1 milhão. Quantos ficariam arrasados? Profundamente arrasados. Assim, de chorar, de R$5. Eu tinha R$1 milhão, agora eu não tenho mais, eu tenho 999.995. Quantos ficariam assim profundamente tristes por terem perdido uma mísera nota de R$5? Ninguém, né? Toma 10. O cara te pede um trocado no trânsito, você dá uma nota de 100 para ele, né? Por que a gente não ligaria para R$5? Porque R$5 vale 0,0005%. 0,0005%. Em outras palavras, nada. Ok. Vamos falar de casamento. Então imagina você se casou, e aí vão passando os anos, 2, 3, 4, 5 anos. Os anos vão se passando, 10 anos de casamento, 15 anos de casamento, olha que maravilha, 20, 25 anos de casamento. São 25 anos de fidelidade. Uma coisa linda, construída a dois, um casamento maravilhoso. E aí eu fico pensando, quanto tempo é em horas, 25 anos de fidelidade? Então vamos pegar um ano ali. Então um ano, quanto que vale um ano em horas? Nós sabemos que são 365 dias, cada dia tem 24 horas. No final, dá 8.760 horas por ano. Beleza? 25 anos, vezes esse valor, dá um total de 219 mil horas juntos. E eu já passei disso, já imaginou? Estou indo para 29 anos em novembro agora. Então são 219 mil horas de muita coisa boa. Mas nós estamos falando aqui de fidelidade. Então imagina você 219 mil horas vivendo. Então uma hora, o que vale uma hora desse total aí? Você tem ideia? Vale 0,0005%. O que vale uma hora? São 219 mil horas que eu estou construindo um casamento de valor. O que vale uma hora? E se eu desperdicei uma hora? Se eu joguei fora uma hora, qual o problema? Não faz diferença nenhuma. Depende.
Depende. Se essa hora, por exemplo, uma hora, no motel com uma outra mulher. Eu te pergunto, qual o problema? Afinal, são 218.999 horas de fidelidade. Pega leve, né? Você não vai criar caso por causa de uma horinha. Você toparia uma conversa dessa? Uma hora, vai. 218.999 horas eu fui fiel, agora você vai criar caso por causa de uma horinha? Deixa de ser chato. Quem toparia uma conversa dessa? O que acontece com as 218.999 horas? Sobra nada. Então eu estou construindo um casamento de 29 anos. Basta uma horinha jogada fora. Uma horinha jogada fora e o que vira? Vira um divórcio. Vira uma separação. Não sobra nada. Meu casamento está por um fio ou não está? Está por um fio. Quando o pastor Paulo sentou comigo e falou, Roberto, o seu pastorado está por um fio. Uau! Não, mas tem tantos anos que eu sou pastor aqui da igreja, tem 12 anos, e eu fiz tantas coisas legais, as pessoas me respeitam tanto. Roberto, o seu pastorado está por um fio. É duro, né? Você pode ser quem você for, ter feito o que você já tiver feito na vida. Eu quero dizer que você também está por um fio. Vamos dar uma olhada em duas histórias muito especiais da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá em Gênesis. Essa é a história fantástica de José. José tinha sido vendido, tinha sido traído pelos irmãos, tinha sido jogado num buraco para morrer, mas acharam melhor até vendê-lo como escravo para uns comerciantes que passavam. E José, então, tinha sido levado para o Egito. Então está lá o nosso herói no Egito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, dos comerciantes, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar, ao invés de na casa lá dos fundos, lá com os empregados, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando o senhor dele, percebeu que Deus estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tomou-o para administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. E desde que deixou José cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha que bênção. O cara foi desgraçadamente julgado num buraco, vendido como escravo, comprado como escravo, mas Deus estava com ele. E o abençoou e o guardou. E tudo que ele fazia, ele prosperava. E agora, de escravo, ele se torna administrador de um alto funcionário do Egito.
José era atraente, ao verso 6, e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então devia ser uma egípcia das bonitonas, né? Desses que a gente vê em filmes assim de Cleópatra, né? E a mulher está cercando o cara. E ele se recusava. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. O que você faria numa hora dessa? Você é homem ou não é? Hein, hombres? O que você faria? A mulher bonitona te agarrando: vem, fica comigo. O que você faria? Ele fugiu da casa. Ela agarrou pelo manto e ele saiu correndo, deixando ela segurando o manto dele. Esse é um homem de caráter. Esse é um homem de valor. Esse é um homem que, apesar das circunstâncias serem adversas, ele honrava a Deus. Ele não cedeu aos desejos. Ele não tinha nada, mas ele honrava a Deus. Ele não estava numa posição confortável em casa com os seus. Ele estava numa terra estrangeira, como escravo, como chefe, mas como escravo. E não sei você, mas acredito que qualquer um de nós pensaria: eu estou num sofrimento desse. Essa mulher não para de me importunar. Qual o problema? Mas José sabia que a vida dele estava por um fio. Que a bênção de Deus sobre a vida dele estava por um fio. Não sei se vocês repararam, na hora que ele está discutindo com a mulher, ele diz assim: como poderia eu, no verso 9, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só o que ele está dizendo. Como que eu vou deitar com você? Como que eu vou fazer uma coisa dessa? E pecar contra Deus? Ele sabia que ele estava por um fio. E um homem que se recusa a pecar desta forma. Nós temos uma frase aqui que ela é meio enganosa. Se você tivesse na situação de José, ou se o seu amigo tivesse na situação de José, tem essa frase que a gente diz por aí: fica firme, Deus vai te honrar. Você já viu isso? Resiste lá, Deus vai te honrar. Obedeça a Deus que Ele vai te honrar. O que aconteceu com José? Por causa disso, porque ele não se deitou com ela. Olha o verso 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu foi nos trazido aqui para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado, fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse,
Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Essa foi a honra que ele recebeu. Essa foi a honra que ele recebeu. Porque ele resolveu obedecer a Deus. Porque ele resolveu honrar a Deus. Ele foi para a prisão. Isso não faz sentido para o evangelho que é pregado aí fora. Isso não bate com o evangelho. Porque nós achamos, se eu faço tudo direitinho, Deus vai me honrar. Se eu não minto, se eu não colo, se eu não roubo, Deus vai me honrar. Eu não estudei nada, mas eu me recuso a colar. E Deus vai me honrar. Vai te honrar, te dando a chance de repetir aquela matéria que você não aprendeu. Mas a gente acha que de alguma forma mágica, ao fazer aquilo que Deus se agrada, algo especial, uau, vai acontecer. Aconteceu algo muito especial. José foi para a cadeia. Eu te pergunto, como é que você ficaria na cadeia? Você continuaria firme com o seu Deus? Ou você passaria a murmurar a Deus? Para que eu sirvo a Deus? Para quê? Olha, eu resisto a mulher inventa uma abobrinha aqui, agora eu estou na prisão, eu não fiz nada. E você, Deus, não faz nada por mim? Foi assim que José se comportou. Vamos pular um pouquinho e ver uma outra história. Está no livro de Juízes. É a história de Sansão. Acabamos de ler a história dele. Sansão é uma figura muito louca, muito doidão demais. Um homem que era tomado pelo Espírito de Deus, juiz, um líder em Israel, para libertar o povo de Deus das mãos do inimigo, das mãos dos filisteus. O cara cheio de uma força inigualável. Em certa história ele pegou um osso de um boi, de uma jumenta, e enfrentou soldados sozinhos, matou 1000 soldados só com aquele pedaço de osso. Imaginou? O cara enfrentar 1000 homens, cheio do poder de Deus. Vamos ver esse herói? Certa vez, Sansão foi a Gaza. É o verso 1. E viu ali uma prostituta. E passou a noite com ela. É duro, né? Olha, compara as duas histórias. Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta e passou a noite com ela. Verso 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Se apaixonou por Dalila, que era uma mulher dos inimigos. E vocês conhecem a história, a mulher começa a seduzi-lo, porque os líderes dos filisteus estavam pagando para ela. Descobre o segredo da força desse cara, e nós vamos te dar dinheiro. E ela então seduz o cara, e no verso 6 diz, disse pois Dalila a Sansão, conte-me por favor de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Você é forte demais, qual é o seu segredo? E aí Sansão começa a falar bobagem, são cordas novas, se amarrar assim, e a Dalila vai lá e faz o que ele fala, e ele levanta, e se defende, né? E aí a mulher fala, você me fez de boba, você mentiu para mim, me conte a verdade. Aí ele conta outra abobrinha, ela vai e faz o que ele conta, os soldados chegam para prender ele, e se liberta. Aí ela vai, você está me fazendo de boba, e vai assim, uma história, eu acho ridículo isso. Mas ele vai lá, dormindo com uma prostituta.
Ao verso 13. Até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E aí ele vai respondendo e vai respondendo. Aí ela chama os filisteus, e aí ele desperta, arranca as cordas, arranca tudo e sai livre. E aí no verso 15, então ela lhe diz: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Como é que você chama um homem desse? Uma mula, né? Igual muitos de nós homens. E aí ela pega e faz exatamente o que ele conta para ela. E no verso 19, fazendo dormir no seu colo, ela chama um homem para cortar as tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os soldados estão te atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Olha que tragédia. 2 homens com a oportunidade de viverem segundo o temor de Deus. Enquanto José, um pobre coitado, vendido como escravo, indefeso, não conseguiu se defender a própria vida. A mulher fica seduzindo ele dia após dia, e ele diz: como que eu vou fazer uma coisa dessa contra o meu Deus? Imagina um escravo em terra estrangeira, sendo humilhado, e agora um pouquinho de prazer era oferecido para ele. E ele, contra toda a lógica, contra a sua própria carne, sua natureza, ele fala assim: como que eu vou fazer isso contra Deus? E na outra mão nós temos um líder, um juiz de Israel, cheio da força do Espírito Santo, fazendo estrago contra os inimigos. E como é a vida dele? Resistindo a uma sedução de mulher? Não. Ele vai numa prostituta, vai em outra. E agora, nos braços de uma prostituta, ela pede: entrega a sua unção, entrega o seu segredo, para ser tão usado por Deus assim. Um teve temor de Deus, e o outro não teve nenhum. Nós já vimos o que aconteceu com aquele que não teve temor. E se a gente olhar um pouquinho mais à frente em Gênesis, do que a parte que a gente leu anteriormente, nós vamos ver a continuação da história de José. José continua lá na prisão, ele interpreta sonhos na prisão, e tudo que ele faz, ele prospera. E o encarregado da prisão coloca José como o homem mais importante na prisão. Pensa nisso. Mesmo numa prisão, injustiçadamente preso, ele continua honrando a Deus, continua com temor ao Senhor. Ao invés de murmurar, ao invés de brigar, ao invés de chutar o balde, continua honrando a Deus. E Deus continua usando a vida dele. E ele interpreta sonhos, e agora o faraó tem um sonho que ninguém consegue desvendar, e um colega de prisão dele que tinha sido liberto lembra: tem um cara lá na prisão. Anos depois, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos. Chama José para interpretar os sonhos do faraó, e ele dá uma interpretação magnífica, inspirado por Deus. E no verso 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, como José, em quem está o Espírito Divino?
Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, faraó tirou do seu dedo o anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. E assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Qual a diferença entre os dois homens? Temor de Deus. Sabe o que falta entre nós? Falta essa noção de que nós estamos por um fio. Então, isso quer dizer que eu tenho que viver neurado, igual eu fiquei ali quando o Paulo me julgou essa? Quer dizer que eu tenho que ficar assim? E eu estou namorando, será que alguma coisa vai... Não, eu estou 29 anos casado, mas e se acontecer alguma coisa? Não, meu sócio, será? É assim que a gente deve viver? A palavra em Provérbios diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha que coisa mais linda. É fonte de vida. Temer ao Senhor é fonte de vida. Se a gente for continuar lendo a história de Sansão, Sansão é preso. Furar os olhos, nós vimos ali, é preso no moinho, ele fica anos rodando o moinho. E aí os inimigos querem se divertir à custa de Sansão, mandam chamar. Então tinha um auditório cheio, mais de 3.000 líderes dos inimigos, dos filisteus, e eles chamam Sansão para se divertir às custas dele. E aí então aquela famosa história, Sansão fica entre as duas colunas daquele templo, e ele empurra as colunas e o prédio desaba. E ele mata 3.000 ali, mas ele morre junto. Não é esse tipo de vida que o verso de Provérbios está dizendo. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Se eu tenho o temor do Senhor, e eu sou convocado para uma reunião com Paulo, e o Paulo diz assim: Roberto, o seu pastorado está por um fio. Eu vou dizer para ele hoje, agora eu aprendi, eu vou dizer para ele: eu sei disso. Eu sei disso. E eu ando com tremor e temor diante de Deus. Porque tudo que eu construí vai por água abaixo, assim. Você sabe que você está por um fio? Você sabe disso? Você sabia que o seu casamento, quantos casados nós temos aqui? Seu casamento está por um fio, meu irmão. Sabia que o seu emprego está por um fio? Imagina numa crise dessa, você perdeu o seu emprego, está por um fio, meu irmão. Um fio de confiança. A sua reputação está por um fio. Pensa nisso. Não dá um frio na barriga? Pensar que a sua poupança está por um fio. Não é? Os seus bens estão por um fio. Pensar que essa amizade, essa pessoa que está do seu lado aí, que você ama tanto, que você confia nela. Pensa essa pessoa que é sua amiga, que está sentada do lado aí. Não, nós somos amigas por toda a vida. Espalhe um segredo que ela te contou. Não é? Trai a sua amiga.
pisa na bola. As coisas ficam muito sólidas, mas se desmancham no ar assim, ó. Você sabia que a sua liderança de célula está por um fio? Sabia? Líderes de célula. Quem é líder de célula aqui? Olha o tanto de líder aí. Fica com a mão levantada aí. É você mesmo que está de mão levantada. Sabia que a sua liderança está por um fio? Outro dia chega um casal lá, e o casal de namorados não resistiram e foram para a cama. São tantos. Coisa mais triste. E todo líder sabe, um erro desse, uma desonra dessa a Deus, um desrespeito desse ao namorado ou à namorada, perde a liderança na hora, depois a gente conversa. E aí eles vêm dizer, mas a nossa célula, nós não temos líderes em treinamento, e está cheio de novo convertido, e aí vai todo mundo se perder. Como é que você vai fazer isso, Roberto? Eu falei, eu não vou fazer nada, você que fez. Se você tem tanto amor por essas pessoas, por que você não pensou nisso antes? De um prazerzinho lá de 1 hora. Você desonrou a Deus. E se algum desses se perder, está na sua conta. Uma liderança, um privilégio tão grande que Deus coloca na nossa mão, está por um fio. Está por um fio. E as pessoas não levam isso a sério. Não levam a sério. A sua santidade, meu irmão, está por um fio. Alguns dizem assim, não, Alberto, tem 8 meses que eu não olho em pornografia. 8 meses. Tem 2 anos que eu não entro em site. Não, estou livre das drogas. Tem 8 anos que eu não mexo com drogas. A sua santidade está por um fio. É a coisa mais deprimente nos alcoólicos anônimos, no GAN, nesses que lidam com pessoas com compulsões. Outro dia teve uma reunião e o cara, todo mundo começa, eu me chamo fulano de tal e estou há 2 anos limpo. E um cara disse, eu me chamo fulano de tal e estou há 1h30 limpo. Que tristeza. Às vezes a contagem dele era de 2 anos, 3 meses e 2 dias. E agora ele zera tudo. Ah, mas ele caiu, foi para a sarjeta de novo. Não! A santidade dele estava por um fio. E perdeu. E zera a contagem. E começa do zero. Tem 1h30 que eu estou limpo. Tem 1 dia que eu estou limpo. Tem 2 dias que eu estou limpo. Será que você não se importa com isso? Será que isso não faz diferença? Sabe por que tem tanto pecado? Sabe por que tem tanta inveja? Ou tanta raiva, tanto ódio, tanto ressentimento, tanta imoralidade, tantas confusões? É porque não tem o temor de Deus. Falta temor de Deus. Se você tem o temor de Deus, se você tem o temor do Senhor, quando eu mostro essas coisas, a sua santidade está por um fio, você vai dizer, eu sei disso. Por isso que eu não brinco com essas coisas. Eu sei disso, que a minha unção está por um fio. Por isso eu não vou brincar com ela. Se Deus está enchendo o meu copo, eu não quero deixá-lo cair. Para Deus ter que começar tudo de novo. E eu não quero começar vazio. Eu não quero começar do zero. Não quero. Eu quero ser cheio. Estava quase enchendo. E eu deixei cair o copo. E agora Deus tem que remendar. Deus tem que trabalhar de novo. Deus tem que começar para formar um novo copo na minha vida. E aí vai começar tudo de novo. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Mas se você fica nessa, nunca transborda. Nunca transborda. Seu ministério,
está por um fio. A sua vida com Deus está por um fio. Já pensou nisso? Sua vida com Deus, cara. E muitos ficam nessa montanha russa por falta de temor de Deus. Lembra de José e lembra de Sansão. Como que você quer gastar os anos da sua vida? Com os olhos furados, sem visão nenhuma, andando em círculos, sem sair do lugar, algemado, preso, infeliz, sem poder fazer nada para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso tudo por falta de temor de Deus? Você prefere ser como José, que termina os seus dias salvando o mundo daquela época de uma fome terrível, abençoando povos e mais povos, porque ele teve o temor de Deus? Você está por um fio. Não é muito agradável vestir uma roupa dessa, não. Mas vale a pena. Feche seus olhos. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. E essa palavra aqui eu não trouxe ela para ser um peso de acusação, para não ser algo para apontar o dedo, porque nem você nem eu precisamos de que ninguém aponte o dedo para nós. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que nós fazemos e deixamos de fazer. Mas Deus, nesse momento aqui, está chamando o seu povo para uma vida diferente, onde todos nós entendemos com clareza que tudo que construímos é frágil. Tudo que alcançamos está pendurado por um fio. Fio da confiança. Da esposa, da namorada, do namorado, do chefe. E qualquer erro, qualquer confusão que a gente arruma, bota tudo a perder. Eu quero desafiar você nesta noite a clamar ao Senhor. Clame ao Senhor agora. Oh Deus, mostra-me o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer viver uma vida como daquela foto ali, com os pezinhos na grama, em paz, livre de problemas? Você precisa do temor do Senhor. Enquanto nós cantamos aqui, quero que você, se quiser se ajoelhar, se quiser se colocar de pé, se quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus por santidade. Nós vamos clamar a Deus por construções que permanecem. Nós vamos clamar a Deus por copos que se enchem e transbordam. Pode ficar de pé, pode vir aqui para frente. Consagração. Consagração ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Se você não tem tido temor de Deus, se você tem brincado com aquelas coisas que são preciosas para Deus, tem brincado com a sua vida, com a sua unção, brincado com o chamado de Deus para a sua vida, se arrependa hoje. Se arrependa. O Espírito de Deus está aqui para ouvir o seu clamor. O Espírito de Deus está aqui com olhos de amor para te restaurar, para te chamar de volta para os caminhos dele, para te levantar, para levar você a viver uma vida bonita, a viver um namoro bonito, ou uma liderança de célula bonita,
ou um casamento maravilhoso, ou restaurar amizades aqui que foram quebradas, restaurar ministérios. O Espírito de Deus está aqui para ouvir o seu clamor. Mas tu viestes de longe, eu escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo para perdoar o mundo pecador. Meu resgatador, Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Nos prostramos, Jesus. Reconhecemos, Pai,
Nossas vidas estão nas tuas mãos. Nos rendemos totalmente ao Senhor. Está tudo por um fio, Pai. Mas se tememos ao Senhor, não há do que temer. Oh, Deus. Oh, Pai, nos prostramos diante de Ti, entregamos nossas vidas, Pai. Eu me prostro aos Teus pés, minha vida Te entrego. Eu me prostro aos Teus pés, minha vida Te entrego. Você pode cantar isso? Eu me prostro aos Teus pés, minha vida Te entrego. Eu me prostro aos Teus pés. Se tem alguém aqui da sua célula aqui à frente, pode sair do seu lugar, vem orar por ele. Se tem alguém do seu lado aí precisando de oração, abraça a pessoa aí do seu lado. Vamos orar uns pelos outros, encerrando esse culto aqui. Não deixar ninguém sem receber uma oração. Se tiver alguém sozinho aqui, mesmo que você não conheça, pode vir também. Vamos orar uns pelos outros. Deus, nós estamos aqui nos rendendo ao Senhor. Oh Deus, podemos construir castelos, mas tudo desmorona se não for firmado no Senhor. Ensina-nos a temer o Senhor. Revela-nos quem Tu és, e assim Te temeremos. Livra-nos, Deus, de vidas medíocres, vidas pequenas, vidas que vão, sobem, crescem e no dia seguinte estão no pó. Oh Deus, livra-nos de vidas que Te desonram. Livra-nos, Deus. Queremos servir ao Senhor com a excelência, com a grandeza, com a amplitude que o Teu nome exige, que o Senhor merece. Queremos viver vidas dignas do chamado que recebemos. Por isso nós Te pedimos, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal, nos ensine a contar os nossos dias, nos dê um coração sábio, nos revele o que é o temor do Senhor, e que a gente ande por essa vida em paz, sabendo que tudo está por um fio, mas não precisamos temer nada, porque tememos o Senhor. É o que nós Te pedimos. Levanta uma juventude aqui, cheia de autoridade, cheia de poder, cheia de compaixão, cheia de intimidade com o Senhor, cheia do Teu fogo, e realize uma obra extraordinária para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus te abençoe. Vão na graça, na paz e no temor do Senhor.